Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 1. Primeira de João, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que nós somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Amém? Toda pessoa que um dia entregou seu coração para Jesus, a partir daquele momento que você entregou seu coração para Jesus, você se tornou um filho. Papai do céu te chama de filho. Porque Jesus, ele fez algo na cruz para que você não tivesse mais problemas para se relacionar com o Pai. O relacionamento de todos os homens, diga comigo, todos, estava quebrado. Amém? Quando Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue e consumou o sacrifício, abriu uma porta para toda a humanidade, para todos os homens, para que pudessem voltar a ter um relacionamento com o Pai Celeste, pelos méritos de Cristo, não pelo meu mérito, mas por causa de Jesus e a obra que Ele fez. Porque a Bíblia diz, aprendemos, quinta-feira passada, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que o homem morre? Por causa do pecado do primeiro Adão. Lá no início, esse Adão era para ter uma vida maravilhosa, amém? Tudo de bom que Deus planejou para o homem, iria acontecer desde que ele não desobedecesse a ordem de Deus no jardim. Mas como o homem é muito curioso, e curioso para coisa errada, não é? O homem é curioso e curioso também para coisa errada. E aí ele foi dar uma de curioso, conhecer um negócio ruim. E foi conhecer o que é desobedecer a Deus. E aí toda desobediência a Deus tem consequências. Toda desobediência a Deus tem e gera problemas. Por quê? O primeiro problema é que o homem que não foi feito para morrer, agora começa a morrer. Ele tem data de validade. O homem que era para ser sem direito à morte, agora ele morre. Ele herda de Adão, do primeiro Adão, a consequência do pecado que é a morte. Porém, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente, coloca lá, Romanos 6, 23, vamos ler, está na Bíblia, para não ficar aí como, Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito, diga para o seu vizinho, o presente é de graça. É de graça, a vida eterna é de graça. Fala assim, a vida eterna é de graça. Quanto paga para entrar no céu? É de graça. Não tem que pagar, não tem que fazer penitência, não tem que fazer sacrifício, não, é de graça. O presente da vida eterna é de graça. E tem gente que vai para o inferno de graça. Essa é a parte triste. Tem gente que por rejeitar a Cristo, ele vai para o inferno feliz. É claro que é um feliz rápido, porque depois já começa a ficar ruim de novo. Se aqui já está ruim, imagina depois. Porém, aqueles que o receberam, João 1, verso 12, deu-lhes o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome.
Ah, mas eu creio no nome de Jesus. Não, não é esse crer aí. O Satanás também crê e estremece. Porém, ele não obedece. Tem gente que é religioso. E o cara que é religioso, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Caramba, até o psicopata que está lá na penitenciária, que matou meia dúzia, você perguntar quem é Jesus? É o Filho de Deus. E isso não torna ele um homem salvo. Porque ele precisa deixar esse Jesus entrar em sua vida e transformar o seu viver. Porque todos nós somos transformados em filhos e Deus nos chama como filhos. Mas a partir do momento que eu tomo uma decisão séria, eu quero Deus. Eu quero romper com o meu passado, cheio de coisas erradas, e quero me relacionar com esse Deus que quer transformar minha vida. E é uma decisão. Tem uma frase no curso de homens que fala assim: mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. O que adianta você orar, mas na hora de falar, não quero, isso aqui não agrada a Deus. Pronto, é isso que Deus quer. Deus quer que você agrade a Deus, é isso. É andar com Deus, Deus está aqui do meu lado. Xinga o fulano, não vou xingar, não posso xingar. Porque xingar é uma obra da carne, e obra da carne não me identifica como Pai celeste. Olha aquela menina, cobiça aquela menina. Não posso cobiçar, porque aquela menina pertence a outro homem, e eu já tenho a minha garotinha, essa eu posso, dar um chamego, um cheirinho nela, sem problema. Por quê? Porque eu casei com ela e fiz uma aliança com ela por toda a vida, até que a morte nos separe. Mas está entendendo? Orar e não obedecer não vale nada. Tem gente que ora, tem muita gente orando até de joelho, subindo escada de joelho, andando quilômetros de joelho, mas se ele não obedecer, ele está fora. Por quê? Porque todos os filhos, na caminhada com Deus, se tornam parecidos com Ele. Amém? Ok? O Yohanan se parece com quem? Com a Rosângela e comigo. Então, um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, O Yosef parece com quem? Com o Yohanan. Quem viu pequenininho, fala assim, quem vê a foto dos dois pequenininhos não sabe. Isso aqui é o Yosef e o Yohanan. Não dá para saber, porque é igualzinho. A Rosângela só tinha uma forma. Ok? Mas por quê? Porque carrega dados que dizem respeito ao pai e à mãe quem gerou. Assim também, quando você recebe Jesus como seu Salvador, Deus te adota como filho e Ele começa um processo de transformação, fazendo de você alguém parecido com Jesus. Mas aonde parecido? Parecido no jeito de ser. Palavras, pensamentos, o jeito de olhar, o jeito de falar, o jeito de se comportar, a maneira como ele trata a esposa, como é que ele se relaciona com os filhos. Eu sou perfeito? Não, mas eu quero ser parecido com Jesus. E essa é a diferença. Porque Deus nos chama como filhos, mas ainda temos algumas situações para resolver. E isso é um processo. Diga comigo, processo. É um passo a passo hoje, amanhã, ok? A gente vai aprendendo e vai criando vergonha na cara e vai mudando de vida. Pedindo perdão, se arrependendo, se tornando uma pessoa mais próxima de Deus, porque nos ficamos mais sensíveis, porque aí a gente agora não quer só agradar as pessoas, quer agradar aquele que vê a gente o tempo todo. Deus está em todo lugar e não tem jeito de escapar dos olhos de Deus, e a gente quer agradar Ele o tempo todo. Amém? Mas quem ama, tem problema para agradar? Quem ama não tem problema para agradar. Quando a gente está namorando,
A gente tem problema para agradar a namorada? Não, a gente está apaixonado, está fora da casinha, fora da curva. A gente faz até loucura, faz até o que não deve fazer, faz. De tão apaixonado. Aí fala, agrada ela, não, já, ele faz até o que não, até o que desagrada, tentando agradar. Por tanta vontade de querer agradar. Porque ama. E esse é o nosso problema. Nós queremos dizer que temos Deus, mas não temos um relacionamento com Ele. O cara morreu por mim, morreu por você, e você ainda tem dificuldades de amá-lo. Tem dificuldades de reconhecer que Ele morreu por você. Qual é a dívida, né? Inclusive eu vi um vídeo essa semana, né? Por mais que você queira pagar com toda a sua vida, você não vai pagar aquilo que você recebeu. Tudo que você fizer para Deus ainda não é nada comparado àquilo que Ele já te deu. Não dá para pagar a dívida que você tinha com Ele. Não dá. Essa dívida é impagável. Você não consegue pagar o que Jesus fez por você na cruz. Você não imagina o preço que foi pago para que você tivesse uma chance de voltar para Deus e ter uma eternidade ao lado de Deus. Você não imagina o preço que foi pago. Se a gente imaginasse, a gente teria uma atitude diferente. E esse é o propósito do encontro com Deus. De nós trazermos para você 2 dias, aproximadamente 3 noites, não, 2 dias, né? 2 dias, começa sexta-noite, termina domingo à tarde. Dá 2 dias inteiros. 48 horas, para você dar uma chance para você encontrar-se com Deus. E ter um encontro com Ele. E dar uma chance para a sua vida. Uma chance para você. Amém? Conta-se uma história, não sei se é verídica, mas é uma história, é assim. Um dia um jovem se rebelou contra o seu pai, machucando toda a sua família. Tornou-se uma pessoa indesejável na família. Por conta disso, decidiu ir embora, dizendo que não precisava de nada deles e que não precisava do amor de ninguém. Depois de algum tempo, ele começou a sentir saudades de sua casa. Mas ficou com medo de voltar, pois tinha feito muitas coisas erradas e entristecido muitas pessoas. Resolveu então escrever uma carta ao seu pai, pedindo perdão e permissão para voltar. Mas para saber se sua família haveria de o receber, pediu um seguinte sinal. Na casa de seu pai havia uma árvore que podia ser vista pelas pessoas que passavam pelo trem, pela linha do trem, longe. Ok? Se o pai amarrasse uma bandeira branca na árvore, ele entenderia que ele seria aceito e perdoado de novo pela família. Caso contrário, ele seguiria em frente na viagem de trem e estava tudo encerrado. Esse foi combinado da carta. Ele entrou no trem e, na viagem, ele compartilhou, porque ele estava ansioso, compartilhou com o seu vizinho de poltrona. Quando chegou perto, ele falou assim, cara, dá uma olhadinha para fora, daqui a pouco você vai ver uma árvore ali, tem uma estação de trem, e tem uma árvore bem grande, dá uma olhadinha para mim, vê se tem alguma bandeira branca lá, porque ele não queria nem olhar para... Vai que não tem nada, né? E aí, o trem parou na estação, e o amigo dele olhou para fora, olhou em direção, procurou a árvore, e ele disse para o seu colega, cara, não tem uma bandeira branca, mas tem uma árvore toda embranquecida, cheia de bandeiras. E tinha um pai na estação gritando para todo mundo ouvir, eu te perdoo, filho, porque eu te amo. Esse é o amor de nosso Pai. Não importa o que você fez, Ele está desejoso de receber você de volta.
Foi por isso que ele deu o seu filho, para te dar uma nova chance, te dar uma oportunidade de se voltar para casa e ser novamente parte de sua grande e maravilhosa família. Deus é nosso Pai e nos ama e nos chama de filhos amados. Deus quer que você entenda que quando você volta para Ele, Ele tem um projeto para você. Deus, quando Ele encontra um filho, Ele direciona a vida deste filho para o propósito que Ele sonhou desde o dia que você foi gerado, né? A Bíblia diz que até antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano com você. Mas quando Ele gera você no ventre da sua mãe, Deus já está ali fazendo um plano para realizar o projeto dEle. Mas naquele mesmo instante que você é gerado, Satanás já começa também a armar para você, para que você não nasça, para que a mãe aborte você, para que a mãe jogue você fora, para que você não viva, e depois quando você nasce, ele continua insistindo para destruir você, para que você não encontre Jesus. De preferência, não conheça quem é esse Jesus. Mas tem alguns caras que Deus trabalha bem. Deus dá um jeito desse cara ter um encontro com Jesus. E aí, o que acontece? Esse cara encontra com Deus e a vida dele é redirecionada para o grande e maravilhoso plano que Deus tinha para ele. Deus nos chama para perto porque Ele quer endireitar os nossos caminhos e mostrar o melhor que Ele tem reservado para cada um de nós. Ele tem um propósito em sua vida. Mas a única maneira de você entender o propósito é recebê-lo como Senhor e Salvador e permitir que Ele então endireite sua vida, endireite todos os seus caminhos. Lembre-se, nós, eu e você, não somos fruto de pecado. Ah, pastor, você não imagina, eu sou fruto de pecado, mas não existe ninguém na terra que nasceu resultado de fruto de pecado. Todas as pessoas, não importa como você nasceu, se você está vivo ouvindo o que eu estou falando, saiba que Deus sempre teve um plano para você. Não importa como é, como foi, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes, não importa. O que importa é que se você é um ser vivente, a sua alma é imortal. Diga, minha alma é imortal. Não importa, não tem como mudar isso. Toda pessoa que nasce sobre a terra, ela é imortal. Você pode encerrar seu tempo aqui na terra, mas a sua alma continua viva. E aí é o seguinte, você vai se deparar com, né, como alguns dizem, todos os caminhos levam a Deus. Exatamente, você vai comparecer diante de Deus e prestar conta da sua vida. E quem é que vai chegar diante de Deus, o Pai, diante de Deus, o Filho, assim, não, eu sou um cara bom, um cara legal e tal, casei, cuidei bem e tal, um trabalhador, tá. Ninguém, irmãos, vai entrar no céu por causa daquilo que fez. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Se você não conhecer Cristo em vida, e não se entregar a Cristo em vida, você vai para o lugar quentinho, sem chance. Porque a única maneira, a Bíblia diz que Deus encerrou todos os homens debaixo da maldição do pecado, para que todos tivessem a oportunidade de se arrepender e encontrar o caminho da misericórdia, do amor e da salvação de Deus. Ok? Pastor, mas por que eu tenho problemas, né? Coloca lá Romanos 8, verso 1. Vamos pensar um pouquinho aí. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Olha aí. Diga para o seu vizinho aí, ó. Você está em Jesus, não tem condenação. Diga para ele, está em Cristo, não há condenação. Por quê? Porque quando
você chegar diante de Deus, o Pai, e chegar a hora do seu julgamento, você vai apresentar diante de Deus, Deus o Pai, vai olhar para o filho, e esse aí me recebeu. Ele está unido comigo, anda comigo. Então, beleza, pode entrar. Chega outro, e esse aí, não conheço. Pilantra, malandro, cheio de pecado, não pediu perdão, teve chance, foi lá na igreja, ouviu a mensagem do meu filho chamado Lael, ele contou a experiência dele, de como ele conheceu a mulher, ouviu falar que Deus fala, e ele não quis. Ok, então, meu amigo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para, desde a fundação do mundo. Para quem? Para os anjos, que caíram, para Satanás. Mas, infelizmente, tem alguns que vão por meus caminhos. É assim, pastor? É, simples assim. Ok? Você acha que isso aqui está acontecendo por acaso? Não, não. Uns vão ser salvos aqui, outros estão sendo condenados hoje aqui. Pastor, não fala um negócio desse, pastor, tenha misericórdia. Não, mas é verdade, eu não posso decidir por você. Você que decide que tipo de caminho você quer andar. Ok? Eu fiquei 23 anos relutando. Não quis tomar decisão. Eu queria um pezinho na igreja, porque eu sabia que Deus era real, porque eu vi uns milagres acontecer, desde pequeno eu vi uns negócios estranhos, vi endemoniados, eu vi que gente sendo curada, eu falei, não, tem um treco aí, tem um negócio estranho aí. Mas pecado é bom. Pecado é ruim? Não, pecado é bom. Satanás não vai dar aquilo que é ruim para você, vai dar o que é bom, mas leva você para o inferno. Se cada vez que você pecasse, levasse um choque de 220, rapaz, ninguém pecava. Ninguém pecava. Imagina você, vou cobiçar a mulher, queima o olho. Tinha gente cega por aí já, né? Por quê? Porque ia cobiçar de novo, e graças a Deus, Deus não mandou choque para queimar pecado. Senão tinha gente já torradinha aí, né? A esperança, meu irmão, sabe o que é? Deus fala assim, ó, você tem que decidir me amar. Amém? Amém? Amém, irmão? Robival, tem que decidir amar. É, não é? Você acha que a Lucilene teria casado com você se não tivesse certeza do seu amor? Quem é que vai fazer um casamento? Quem é que vai fazer uma aliança para toda uma vida com um cara que eu não tenho certeza que ele me ama? Ah, estou fora. Deus também sabe com quem ele tem uma aliança, e ele sabe com quem não tem aliança. Ele sabe. Sabe ou não sabe? Já que você sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você casaria com um cara que não tem certeza? Não. Ariadne, casaria com esse japa aí se não tivesse certeza que ele amasse você? Não, você é doido, pastor. Tem que ter certeza. Aí, Deus vai falar, não, vou dar um jeitinho para ele entrar. Não tem, cara, não tem jeitinho. Assim como a mulher não se casaria com um cara que ele não tem certeza do amor dele para com ela, assim também Jesus sabe com quem ele se relaciona e qual é o tipo de amor que nós dedicamos a ele. Ele sabe. Porque ele conhece. Diga para o seu vizinho, Deus te conhece lá dentro. Aí você consegue enganar? A sua namorada, a sua mulher, você consegue enganar. Mas Jesus você não consegue. O Espírito Santo você não consegue enganar. A Deus o Pai você não consegue enganar. Ok?
Então, o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, nenhuma condenação há. Ele me tornou, de um homem perdido, me tornou um homem santo. Pastor, todas as pessoas que recebem a Cristo são feitos santos. Quer ver? E tem um texto que diz isso. 1 de Pedro 1, 14 a 16. Somos filhos, mas somos santos também. Santo por quê? Porque não entra nenhum impuro no céu, só entra santos. Sejam obedientes. Coloca, filho, a versão NA. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Olha, quais paixões nós tínhamos anteriormente? Cobiça, prostituição, adultério, mentira, palavrão, engano, bebedices, farras, drogas, e aí vai, a lista é grande. Então, essas paixões eram coisas que a gente fazia antes, fazia porque era bom, era gostoso. Quando vocês ainda estavam na ignorância. Que é ignorância? O tempo que a gente não conhecia Jesus. Então, conhecendo Jesus, a gente vivia e achava que aquilo era a vida. Porém, quando conhecemos a Cristo, isso muda. Verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 16. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ok, o que quer dizer santo? Alguém arrisca dizer aí? Separado. Separado é consagrado, dedicado, né? Eu sou dedicado a Rosângela, consagrado para ser o marido dela. Outra mulher pode me desejar, fim de conversa, eu sou dela e ela é minha, ponto. Não tem, eu sou dedicado, consagrado, separado para ela. Isso é ter um casamento santo. Todo mundo comigo aí? O que é ser santo para Deus? É ser parecido com Deus, semelhante a Jesus, andar de forma a honrar esse casamento, essa aliança que eu fiz com Deus. Eu recebi Jesus como meu Salvador, agora Deus é meu Pai, e o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, para me transformar e fazer de mim alguém semelhante a Jesus. Então, peço uma coisa aqui, ó. Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. Deus pediria algo para você que você não pode fazer? Vamos lá. Deus sendo Deus, pediria algo que você não pode ser? Não. Se Ele pede, é porque é possível. Agora, alguém consegue ser santo sem Jesus? Não. Esse é o problema. As pessoas querem ser santos sem andar com Jesus. Não vai andar, porque é uma química que não bate. Então, o que vai acontecer? O cara vai ser um religioso. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quem conhece gente religioso? Que a aparência, ele é um cara bonitinho, mas quando pega no teste, ele mostra a caca que está lá dentro. Tem muita gente que é só aparência. Só tem uma aparência de religiosidade, mas ele não é santo. Por quê? Falta o ingrediente mais importante, o Espírito Santo aqui dentro. Só que o Espírito Santo só entra quando você, Jesus, me salva, por favor. Um dia esse cara, com 23 anos, formado na faculdade, ganhando muitos salários mínimos, eu era gerente de um centro de processamento de dados, analista de sistemas. Esse cara um dia fez uma oração, dizendo assim, Jesus, salva-me de mim mesmo, por favor, estou perdido. Gente, eu levei 23 anos dentro da igreja para fazer essa oração. Eu não reconhecia que precisava ser salvo, Milton. Por quê? Porque está aqui é fácil, eu tocava aqui na frente e tal, e aqui dentro, irmãos, enganei muita gente. Lembra do João Diniz?
Quando eu falei que o João Diniz era o pai da menina que ela estava me ajudando a namorar. Eu morava na casa dele, ok? Ele me cedeu um quarto. Eu falei, não, eu encontrei Jesus agora. Ele falou, não, você sempre foi um cara crente. Irmãos, eu enganei o presbítero. Yes! Enganei o cara, pastor irmão. 23 anos enganando o cara nunca percebeu que eu era um cara perdido dentro da igreja. Porque a gente, depois de ficar muito tempo aqui na igreja, a gente aprende isso. Não pode falar isso, não pode pensar aquilo, não pode fazer as coisas, não pode xingar perto do irmão, entendeu? Mas longe do irmão, aí pode, é só dar uma olhadinha para ver se não tem ninguém, aí pode xingar, né? E quando ia jogar a bola, levar uma canelada, saía glória a Deus? Saía não, irmão, saía outra coisa. Saía outra coisa, né? Então era só pôr no futebol e já se conhecia quem eram os caras, os falsos e os verdadeiros, né? Os hipócritas e os sinceros, os honestos. Triste, gente. É uma grande verdade, porque as pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira. Não, nós temos que fomos chamados de filhos, e agora Deus chama você de santo. Você é santo, porque em Cristo, quando Deus olha para você, Ele não olha para o seu pecado, Ele não olha para a sua situação, Ele olha para o Jesus que você aceitou. Aí Jesus falou assim, não pai, o Lael, ele me aceitou, então eu vou trabalhar com ele. Fique tranquilo, eu vou transformar ele vai ficar parecido comigo. O pai olha assim, mas ele tem um defeitozinho ainda, ele tem um costumezinho ainda que não está legal. Tudo bem, mas ele me aceitou, ele está andando comigo e eu vou trabalhar na vida dele. Então, aí é que entra o negócio. Tem gente que é pecador, que quer dizer, eu preciso me tornar um cara santo. Errado! Você é um santo que luta para não cair em pecado. Então, precisamos ter consciência disso. Porque em Cristo eu sou feito santo, mesmo ainda não sendo plenamente transformado. Mas Deus já me vê, porque Ele não olha agora, Ele olha lá na frente. Ele está vendo o futuro já, como que vai ser essa caminhada minha com Cristo. Ele já vê toda a história. O dia que eu encontrei a Cristo, fiz essa oração, Deus viu o filme todo. Lá no final, deu certo. Yes! A caminhada com Cristo, Ele já sabe tudo que vai acontecer, porque a decisão aqui foi sincera, foi honesta. Eu não estava querendo enganar Deus, eu entreguei mesmo a minha vida, o meu coração. Ele falou, não Senhor, eu sou teu, estou rendido, faz o que o Senhor quer fazer. E tive tropeços? Sim, está aí a Rosângela. Quantos tropeços eu tive? Quantas vezes ela teve que me perdoar? Mas Jesus está cuidando desse homem, e ele já viu o final do filme. Você sabe qual é o final do seu filme? Do filme da sua vida, você sabe qual vai ser o final? A pior coisa que existe é quando a gente não entrega a vida a Jesus e arrisca que vai dar final feliz. Não vai dar final feliz. Vai dar um triste final. Amém? Quantos querem ter um encontro com Deus? Amém? É bom ter um encontro com Deus, sim ou não? Amém? Por que Deus revela o seu amor para mim e para você? Por que Ele te chama filho? Por que Ele deseja transformar a sua vida? Porque Deus quer revelar o quão grande Ele é. E só tem uma maneira de revelar o quão grande Ele é, se você se render a Cristo. Deus quer que você conheça esse amor. E outra, quando Deus manifestar o seu amor, você vai também tocar outras pessoas com esse amor. O que mais lindo, irmãos, é que esse cara aqui, ele falava um monte de palavrão, coisa suja, parece?
Quem já me viu falar palavrão aqui? Irmãos, vocês não conheceram o Lael antes. Por quê? Porque Jesus, a primeira coisa que ele mudou foi a minha fala. E foram 3 meses de guerra, Luiz, para Deus mudar aqui, ó. Porque eu não queria mais falar coisa, palavrão, malícia. Eu era um cara malicioso. Sabe aquele cara que toda hora ele está torcendo, entendeu? Levando para o lado da sensualidade, né? Provocando as pessoas, fazendo as outras rirem de alguém que falou besteira. Eu fazia, irmão, fazia a vida dos outros um inferno. Tenho vergonha disso. Tem algumas pessoas que eu gostaria de encontrar para pedir perdão, de tanto que eu fiz elas sofrerem. Queria pedir perdão. Mas não deu certo ainda. Quem sabe um dia eu encontre elas. Mas eu já sei que Deus me perdoou, porque a atitude já está aqui, ó. Amém, irmãos? Se amanhã aparecer aquela pessoa que eu entristeci, que eu tirei sarro dela, que eu fiz ela ficar triste, por causa da minha boca suja, Deus sabe que eu vou dizer: querida, me perdoe, porque eu não conhecia Cristo, e eu fiz você sofrer, por causa do religioso que eu era, o tranqueira que eu era, o hipócrita que eu era. Mas, se ela me der uma chance, eu vou contar uma historinha do que Jesus fez em minha vida. Amém, gente? Por quê? Quando você se torna filho, quando você se torna santo, Deus agora tem um plano com você, e ao seu lado tem pessoas que vão conhecer o amor de Deus através de você. E outra, tem algumas pessoas que só vão para o céu se você tomar uma decisão hoje. Saiba disso. Algumas pessoas só vão se comprometer com Cristo se você tomar uma decisão pelo Senhor. Romanos 2:4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é a que leva você ao arrependimento? Muitas vezes as pessoas se vangloriam: não, eu sou um cara legal, eu sou um cara top, um cara que faz... Querido, se eu e você estamos arrependidos aqui, ó, foi Deus que levou a gente ao arrependimento. Até arrependimento é Deus se movendo dentro de mim, dentro de você. Agora, o pior é quando Deus dá a chance e você: não precisa disso não, eu me garanto, eu dou conta. Não dá não. Eu só dou conta se Jesus estiver governando e fazendo e realizando em minha vida a obra transformadora do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem poder de transformar eu e você em pessoas melhores. Somente através do Espírito Santo esse velho homem vai morrer para que um novo homem possa nascer. E isso só acontece quando você tem um encontro real, pessoal com Cristo. Não é por, assim, coletivo, não é no pacote. Não, vem todo mundo junto, não, é individual. Decisão individual. Tomada de decisão individual. Cada um tem que ter o seu encontro pessoal com Cristo. De entrega, de renúncia, de desejar: eu quero levar a sério Jesus em minha vida. E para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Coloca na versão RA ou RC.
Tem aí? Não? Então vou ler aqui na minha tradução. Porque o amor de Cristo nos constrange. Tem aí a ARA, E-A-R-A. Tem? Olha aí. Aqui coloca, o amor de Cristo nos domina. Eu gosto mais do verbo constrange. Colocou aí A-R-A ou R-A? R-A. Não tem? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, digo, os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, qual a diferença? Agora eu vivo para agradar a Deus. Sou um homem feliz, um homem abençoado. Amém? E Jesus tomou o lugar do centro da minha vida. Coloca lá, filho, Jesus fora do centro. Tem uma figurinha que mostra o que acontece quando eu estou no controle da vida. Eu controlo a minha vida e Jesus está onde? Fora. Está vendo aí a cruz fora? Eu estou no trono e como é que está a minha vida? Está uma bagunça, olha lá. Uma bolinha grande para cá, outra para lá, tudo desordenado, as bolas fora do lugar, bolinha pequena aqui, bolinha grande lá, bolinhas grandes quer dizer coisas mais importantes, bolinhas pequenas, coisas mesmo importantes, mas elas estão o quê? Emboladas, a vida fica embolada, a coisa não acontece, as coisas não fluem, o casamento não flui, os filhos não fluem, o trabalho não flui, as coisas ficam bagunçadas, e os vícios estão ali, os vícios, as coisas erradas, os pecadinhos escondidos, né? As decepções, as frustrações, coração angustiado, aflito, não tem paz, e o pior, não tem certeza onde vai morar depois da morte. Fica aquela, não sei, Deus é que sabe. Não é Deus que sabe, não. É você que tem que saber. Porém, quando eu recebo Jesus e coloco Ele no lugar de direito, no centro do meu coração, no trono do meu coração, o que acontece? Ele começa a mudar a minha vida. Coloco outro desenho. Olha lá, as coisas vão para onde? Organiza a vida. Organiza a vida. A coisa começa a fluir, a coisa começa a acontecer, os milagres começam a acontecer, a bênção de Deus está ali, e Deus começa a fazer o milagre de transformação da nossa vida. Amém?